Acho que essa é uma das sessões mais importantes nesse semestre pra gente e eu fico muito feliz que dá certo, né? Porque a gente sempre queria marcar. E é muito, assim, é interessante trazer coisas que não são dentro da universidade, assim, da UFC, que às vezes a gente acaba ficando um pouco fechado com coisa nossa e é muito, muito bom mesmo vocês saírem aqui, ter a aula de vocês aqui. E, assim, como início, eu queria só que você falasse um pouco da aula de vocês, assim, de como foi o processo de criação, né? Porque, como é documental, né, assim, vocês tiveram que entrar na rotina dos, digamos, personagens, né? Dessas pessoas retardadas e falar de onde surgiu assim, essa ideia de fazer esse documentário sobre esse acontecimento, essas pessoas. Bem, o Seu Ageu é um filme que foi produzido dentro da comunidade de Lagamar em um curto espaço de tempo, assim, com uma correria e tanta, cara. Porque eu estava finalizando um curso de audiovisual no Centro Cultural Bom Jardim, e eu ia fazer uma história de um sapato e pai e tal, eu ia ter toda a narrativa, tinha que escrever texto, e o professor chegou para mim, mas tem uma semana que a gente precisa apresentar o material na semana seguinte. Caralho, e agora? Eu fiquei naquela, né? Sendo que eu já frequentava a comunidade do Lagamar, eu namorei com a menina que morava lá, que é a neta do Seu Ageu, que é a Sara, que tá ali presente. E eu, do nada, eu vim com o objeto do lado, o objeto de pesquisa aqui do lado, e eu, caralho, e sempre a família deles vinham me falando, né? Do tempo que eles chegaram lá, como eles viram a transformação dentro da comunidade. E nasceu daí, que é pra sempre, vamos fumar. Eu falei com o pai dela, falei com a outra tia dela e com o próprio Ageu se era possível a gente fazer isso, né? E foi. Chegamos, eu fui filmar, né? A captação todinha foi minha, a direção e edição toda foi minha. E dentro da comunidade a gente já chegar com a câmera na mão, as pessoas já ficam naquela, né? Sai todo mundo, são vários becos dentro do Lagamar. Hoje já passou por uma mudança, não tem mais o trilho, já fizeram 2 barreiras assim, dividiram a comunidade. A questão do metrô que está passando lá, então foi filmado bem no início da obra. E todo mundo conhecia o Seu Ageu, todo mundo, quando eu postei a foto que eu estava fazendo esse trabalho, uma menina que mora no Carlito, as vitaminas do Seu Ageu, não sei o que, pai, pode crer, ó. Então eu não contemplo só a comunidade, eu contemplo outras pessoas também, porque fica do lado do Pia Marta e tinha a galera de toda Fortaleza que estudou ali no Pia Marta. Então, no horário de um lanche, corria, descia no Lagamar e ia fazer um lanche e conhecia o Seu Ageu. Então, é uma história muito bacana de resistência dele como patriarca e a matriarca, que é a dona jesuíta, começaram a fazer, o cara chegou, Seu Ageu, eu quero uma vitamina, e pá, e ele fez e daí nasceu, né, a ideia, todo mundo começou a pedir, fazer os pedidos no Seu Ageu. Hoje, o primeiro personagem, que é o Agildo, ele dá continuidade na casa dele, só que é fazendo salgados e distribuindo, ele não tem um ponto de venda na casa dele. E lá onde era o ponto ficou a Genilda, que é a filha dele mais nova, que é a que passa no final do vídeo, que ela que dá continuidade também na questão da lanchonete. E sempre lá, se você chegava lá no Seu Ageu, o pessoal não fala que a Genilda e o Elísio que estão lá, é o Seu Ageu. A referência é o Seu Ageu. Quando você chegar lá no mar, onde é o Seu Ageu, a gente vive onde é. Então, teve toda essa questão na produção que foi, se eu tivesse com mais tempo, teria sido um trabalho mais bem detalhado, porque foi corrido mesmo, uma semana filmando direto. E nasceu aí, né? Esse documentário que fala um pouco da trajetória dele. E, assim, é muito interessante você falar isso, né? Assim, porque ele me parece assim, que Seu Ageu representa muito, é um símbolo de uma
de resistência na comunidade, sabe? Assim, que elas, pessoal da família, né? E ele mesmo fala que estamos aqui na fé, continuando, né? E, assim, essa coisa de... Assim, pra mim ficou muito isso de dele ser mesmo esse símbolo, essa representação da resistência dentro dessa comunidade. Então, é bem interessante isso. Assim, sempre tem aquela figura em que você conhece, todo mundo conhece aquela pessoa simpática, carismática, né? Então, é muito interessante isso. Eu acho que é um dos pontos que me veio agora do teu trabalho. Tipo assim, foi um dos primeiros comerciantes do Lago da Mar. Então, o Lago da Mar já passou por vários processos de ocupação, e está passando por mais um processo, que é essa questão da chegada do VLT lá, que literalmente dividiu o Lago da Mar. As pessoas passavam pelo trilho a pé, hoje não, hoje tem que dar uma volta medonha, assim, para conseguir atravessar. E tipo, na parte do trilho, o seu já mora bem aqui, ele fica de frente para esses dois muros. Hoje eu já não vejo mais o Agil sentado lá embaixo, como ele ficava olhando no final de tarde, os meninos brincarem ali, porque tem um muro. Nem sempre o progresso, quando chega dentro da periferia, é um progresso, entendeu? Porque o importante é a vivência de se ter ali com a comunidade, e os muros, eles barram a comunidade, entendeu? O pessoal vai ter que dar uma volta para chegar lá e tal. Enfim, tem todos os conflitos que uma comunidade vive, né? Tem a questão do crime, tem a questão de famílias, enfim, que, querendo ou não, esses muros já separam. Parece algo simples, mas não é. Aquilo ali quebrou vínculos, entendeu? E essa quebra de vínculos muda a história de muitas pessoas. Hoje só eu já não sento mais na calçada para olhar. E o outro personagem que tem dentro do Lago da Mar. Hoje uma mãe já não consegue mais visitar a filha que está do outro lado tão facilmente, sem dar uma volta. Entendeu? Tem toda essa problemática dentro da periferia. E é engraçado você falar isso dos muros, né? Que você já sempre mais na calçada. E é uma coisa tão nessas comunidades, assim, porque a minha avó, ela mora ali na frente do trilho da Francisco Sá, sabe? E ela tem uma vizinha que ela fica com muita raiva quando alguém coloca o carro bem na frente da calçada dela. Assim, tipo, tá atrapalhando minha calçada, que eu gosto de ficar aqui. E é muito interessante mesmo isso que você falou. Essa questão do muro, dele quebrar mesmo o murinho. Não, né? Porque, tipo assim, são várias gerações ali dentro, né? Eu tô falando assim pelo tempo que eu convivi dentro do Lago Mal, e a gente ainda anda lá. E tipo assim, são várias gerações que se você chegar, você troca ideia com a pessoa ali, que ela já lhe dá outra ideia, você tá ali com a pessoa ali e tá. Que ele vai lhe contar. Hoje em dia já não tem mais essa facilidade de você passar e ver uma pessoa aqui. E aí como é que tá? A correria diária da vida às vezes nos prende, que os encontros que aconteciam, o muro também morreu, né? Então é complicado a vivência dentro da periferia, já não é fácil. E quando o governo chega dessa forma, sem perguntar o porquê, o pra quê, e joga um muro na frente das pessoas, ele já não dá o amparo que ele deveria dar, através da política de educação, saúde e assistência. E na construção de um muro fica mais difícil ainda, porque acabou o diálogo ali, querendo ou não, o diálogo já não existe mais, né? É um final de tarde, senta uma cadeira lá, né? E para as pessoas, para a grande mídia, isso parece não ser importante, porque a grande mídia só vai lá dentro, mostra os crimes, os jovens que são mortos, enfim, demoniza as comunidades. Mas para a gente que está lá lado a lado sempre, tem outros roteiros, tem outras histórias, tem alegrias, tem sorrisos. E é isso que eu passo no cartaz do seu Agil, olhando pela janela e tá sorrindo, olhando para a comunidade que eu... Sou o Roger, né? Faço parte do coletivo Nigéria com o Bruno e com o Iardo. Faz aí uns 18, 9 anos que a gente está junto, produzindo documentário. O coletivo é essencialmente produção mesmo, assim, a gente está sempre filmando, editando e jogando alguma coisa pela internet.
mais recentemente fazendo outras paradas assim mais via edital, né? Então a gente vai produzir umas séries aí pra TV, tá terminando o terceiro longa agora que vai pro cinema, então a gente tá um pouco nessa pegada mais recentemente. E o 11 e o Areia Lateada são dois curtas que são bem emblemáticos pra gente. O 11 porque foi uma produção parecida inclusive com Vandalismo, que foi o primeiro longa que a gente fez, em 2013, sobre as manifestações de junho. O 11 e o Com Vandalismo foram coisas que a gente tirou da cabeça e foi fazer, sem nenhum edital, sem nada, sem nenhum, na verdade quase sem planejamento mesmo. Aconteceu a chacina, a gente ficou sabendo, conversou com algumas pessoas pela internet, aí já ia ter uma manifestação, uma ação no dia seguinte, a gente resolveu ir filmar, a priori para fazer uma cobertura dessas manifestações, jogar na internet, mas aí nesse dia seguinte a gente encontrou mais dois grupos que estavam a fim de fazer um filme sobre isso, porque pelo que a gente já estava acompanhando de internet e TV, estavam conseguindo emplacar a narrativa de que tinha sido uma briga do tráfico e tal, né? E a gente estava ouvindo de várias fontes que não era isso, que não tinha sido isso, não tinha sido isso. E aí na TV, ao vivo e tal, só a galera da polícia dizendo que não, isso aí deve ter sido uma coisa de tráfico, parará. Aí a gente ficou instigado em mostrar uma outra versão. E aí encontramos o pessoal do Coletivo Zóio e o pessoal do Voz e Vez das Comunidades, que era um grupo que na verdade mora lá onde aconteceu a chacina, uma galera jovem que fazia uns eventos de rap e tal. E aí a gente começou a cutucar essas fontes, essa galera que morava ali perto de não sei quem e tal, e decidiu se juntar e ir filmando, cada um filmar um pouco e depois montar alguma coisa, né? E aí a nossa ideia era filmar familiares da galera que morreu. E assim a gente fez, cada um meio que foi num evento, numa manifestação. Quando deu uma semana teve uma cidade de 7 dias, que teve uma missa, mas depois na verdade antes teve uma grande manifestação pelo bairro, assim, foi muita gente à noite, isso está no filme, né? Outras pessoas foram nas casas dos familiares, a partir de contatos assim, pessoais, de amigos. E depois que a gente meio que filmou isso tudo, uma semana, 10 dias depois da chacina, a gente se reuniu, deu uma olhada no material, fez uma espécie de roteiro ali, manual, e a Nigéria ficou responsável por montar, né? Eu e o Iago principalmente, a gente começou a pegar esse material, juntar, e muito despretensiosamente com a parte técnica, a gente fez essa montagem narrativa e lançou na internet mesmo, sem ser muito esse percurso do filme, assim, né? A gente queria mais que as pessoas soubessem dessa história e não necessariamente que o filme fosse para um festival, sei lá o que, né? Então foi um filme bem importante, porque teve uma repercussão grande, na verdade tem até hoje. Tem muitas escolas e universidades que pedem um link ou procuram esse link e dizem que vão exibir na escola para debater sobre violência e tal. Teve bastante visualização na internet também, em outros cineclubes de outros estados. Então foi bem interessante, sim. Sem nenhuma grana, a gente juntou toda essa galera e fez esse filme, né? E o Areia Lateada já foi outro processo. A gente já acompanhava os movimentos sociais de moradia da cidade, já tinha feito alguns vídeos e tal pra galera, inclusive alguns trabalhos para algumas ONGs dessa área. Aí surgiu um edital da TV Câmara nessa época que era sobre mobilização social. E cada região do Brasil ia ter um vencedor, né? Então a gente inscreveu esse projeto sobre moradia e foi contemplado nesse edital. A partir disso a gente pegou essa grana e produziu o Areia Lateada, que foi exibido na TV Câmara. Até hoje ainda é exibido, né? Fica reprisando e tal. Também está na internet, livre. Tem esse formato mais jornalismo documentário, não é a gente buscou muita informação também, né, de ser uma coisa bem que demarcasse aqueles acontecimentos que a gente mostra, e tem esse recorte sobre a moradia no litoral, vamos dizer assim, né, a parte mais da orla de Fortaleza, e que foi um filme massa também, porque a gente conseguiu colocar a história do Alto da Paz, que a gente tinha ido filmar
sem pensar na área loteada, a gente foi para cobrir o que estava acontecendo, né, que era essa ameaça de despejo, cobrir o despejo e também depois do despejo. Então a gente conseguiu nesse filme mostrar um pouco do que foi isso, e que é um tema que até hoje a gente trabalha, assim, que é o da moradia, do direito à cidade e tal, um tema que a gente está sempre atento e depois produziu outras coisas, como a série Cartas Urbanas, que são 6 episódios sobre direito à cidade, em vários lugares e tal. E até hoje, assim, a gente está produzindo, a gente está fazendo um vídeo, foi engraçado falar do Lagamar, assim, né, ter o Lagamar, porque a gente estava gravando essa semana no Lagamar um vídeo para uma ONG lá do Bom Jardim, que é sobre as EIs, né, que são as Zonas Especiais de Interesse Social, e a gente foi filmar em todas as EIs e a gente viu o muro lá do VLT tá bem cruel mesmo. O próprio clima aí com essa história da facção tá também bem complicado, a gente já tinha ido gravar outras vezes que tinha sido mais tranquilo. E é isso. O Coletivo Nigéria é um pouco esse lance de pegar os temas, de ver o que está acontecendo, transformar em filmes. A gente não tem muito acúmulo teórico, assim, a gente não debate muito sobre isso, nem lê muito. Na verdade, a gente é formado em jornalismo, nem tinha cinema mesmo. Faculdade aqui na época a gente estudou na faculdade, somos 3 do jornalismo e a gente também, essa parte técnica a gente está evoluindo, aprendendo ainda, mas tem muita coisa, a maioria das coisas que a gente lança é um pouco sem esse apreço técnico, é mais no conteúdo mesmo. E também cobertura de manifestação, que é uma coisa que a gente faz frequentemente. E faz pequenos vídeos, lança na internet, mas está sempre em contato com os movimentos sociais. É daí que também vem muito o conhecimento de alguns temas, né, os contatos de alguns lugares, alguns territórios. E foi isso. Esses filmes aí são bem emblemáticos pro tipo de coisa que a gente produz. É muito chocante e toca porque acho que a galera hoje em dia, assim, vê a violência como algo banal, né? Assim, vê só pela TV e mostrar essas famílias, acompanhar essas famílias, né? Assim, torna aquilo muito mais sensível, íntimo, né? E que, assim, mostra o quão delicada é a situação, né? Assim, porque a mídia aponta que aqueles jovens negros eram bandidos, eram traficantes, mas a família diz que não era, e assim, quem somos nós para decidir quem deve morrer e quem não deve, né? A situação é um assunto que vem sendo polêmico, né? Na nossa sociedade brasileira, principalmente, e que é muito delicado e assim, é muito interessante ver esse trabalho de vocês mostrando o outro lado. Como eu disse, é uma provocação um pouco do que estava acontecendo na mídia, né? A gente viu que a história estava sendo contada muito de uma forma apenas e que isso estava meio que consolidando por causa dos jornais e da TV, e ao mesmo tempo a gente escutando não, né? Pelo WhatsApp da vida, internet, a galera contando outras histórias, dizendo que tinha um fulano que conhecia o pai de algum que morreu e tal. E aí você se sente um pouco convocado, né? Uma coisa que a gente sempre reflete, assim, que o documentário ele é muito mais uma convocação, no sentido que é muito mais algo que vem de fora do que uma criação interna, assim, da nossa mente, que eu acho que a ficção é mais, né? A ficção, acho que parte mais assim da sua cabeça, de uma espécie de roteiro, de uma criação, né? Tem um pouco a figura de quem cria ali naquela coisa. O documentário não, é meio que ele vai te chamando, a coisa vai acontecendo e o personagem tá ali e você fica meio que, pô, a história desse cara é massa e é como se fosse eu preciso filmar, né? Nem sempre você se sente tão convocado de eu preciso filmar. Às vezes você só quer filmar e isso pode demorar anos, mas às vezes você sente uma necessidade de precisa, né? E no nosso caso isso acontece também, e é por isso que a gente está, assim, a gente trabalha na Nigéria, né? Só na Nigéria, então uma das nossas funções, além de filmar, editar, escrever projeto,
é estar nos lugares, porque a gente percebeu que vivenciar as coisas, de estar mesmo, né? É que surgem as ideias, surgem as conversas, né? Então, a gente sempre também quer estar nas manifestações, nos seminários, nas palestras, sei lá o que e tudo, para entender o que está acontecendo e conhecer, né, as pessoas. E visitar os lugares, né? A gente sempre curtiu. Tem uma coisa acontecendo no Bom Jardim, sei lá, vamos lá, vamos ver o que vamos conversar com as pessoas, conhecer gente. E aí você vai ganhando também um pouco a confiança de conhecer os lugares, né? Senão a gente acabaria ficando nos mesmos lugares, nas mesmas histórias, querendo criar histórias que na verdade nem sempre existem, quando na verdade aí o mundo está cheio de coisa acontecendo. O Iargo fala muito, assim, para mim isso é importante, assim, ele diz que é meio provocador no sentido de a galera fica querendo criar história enquanto tem um bocado de coisa para ser filmada, né? E isso é bem a missão da Nigéria mesmo, assim, de perceber o que está acontecendo. A gente fez uma gravação que até a galera do Motim participou e de outras galeras sobre os regs que estavam acontecendo na cidade, ainda estão, né? Material que a gente ainda vai montar aí, mas é isso, assim, está acontecendo, isso já está acontecendo, a galera está participando. Não tem mídia mostrando, mas seria massa contar essas histórias e aí é como se a coisa chamasse a gente, não a gente que inventou. Cara, vamos fazer um filme sobre reggae. Então, é isso. É esse tipo de produção e que a gente tenta ser mais sensível. Acho que a linguagem do documentário permite isso também, a gente ter mais tempo para contar alguma coisa, ter mais ritmo. O telejornalismo ele é muito curtinho, muito resumido, então praticamente impede que tenha um tratamento mais sensível. É muito raro você ver uma reportagem que consiga dar essa sensibilidade. E é isso, produzindo aí direto e atento aos temas. Por aí. É legal você falar da questão da vivência, né, que vocês vão desses lugares, porque é um modo de dar um espaço de fala, né, assim, para essa galera e ter essa coisa, né, assim, que é um ponto muito delicado, que é se apropriar daquilo, né, e, assim, que é o que você mesmo fala, criar a história, né, você cria uma história daquilo, você está se apropriando daquilo, mas nem sempre aquilo é seu para lhe apropriar, né, então essa coisa dessa vivência, de conhecer a galera, de conhecer os contatos e a história tá ali feita, assim, você só ir lá e filmar, assim, e montar aquilo, ter essa visão sensível, pra mim é como dar um espaço de fala para essa gente que às vezes não é escutada, que às vezes tem essas histórias incríveis que acho que é isso que, assim, no audiovisual que acontece muito, né, assim, às vezes só retratar mesmo assim, um senhor que foi um dos primeiros comerciantes, mas que representa muito para uma comunidade, né? Ou então um acontecimento como no 11. É isso assim, que é o mais importante para mim na sessão de vocês, assim, todos esses documentários, que é essa coisa do espaço de fala, né? Principalmente porque todos ali falam da periferia, né? Dessas periferias, de jovens negros, né? De senhores que viveram a vida toda naquela periferia. Então é mais uma forma de dizer que o trabalho de vocês é incrível por isso, assim, e é isso. É massa, uma questão do né? Tem esse filme aí pra sair do reggae, né? Há um tempo Que montar. Eu faço parte também do coletivo, que é o coletivo Motim, né? Esse trabalho do seu Ageu foi independente, eu mesmo fiz, mas a gente tem esse trampo com o coletivo, né? Também, que é um coletivo de fotografia e audiovisual, que recentemente essa inquietação de estar nos lugares chegou em mim de uma certa forma. Eu conheci dois caras que vieram e que dançam um passinho do reggae. E eu, caralho, mas não tem nenhum registro disso, vamos lá.
E na mesma época estava rolando a seletiva do Globo Lab aqui de Profissão Repórter. E eu fiz o piloto para esse, falando sobre o reggae do passinho, mandei e meu projeto foi aprovado. Sobre o reggae do passinho, que é algo característico aqui de Fortaleza, que não tem nenhum outro lugar do Brasil não tem. E ninguém tinha falado disso ainda, sabe? Então fui lá e vai. Cheguei pro Regis Decker, que é um dos primeiros DJs que fizeram, fui pro primo dele, pro Tandinho, ele, macho, mas antes da gente tinha 2 meninas que começaram a dançar isso lá no Canto das Tribos, que é a Rita Maranhense e a Carioquinha, lá e vai as meninas e pá. Enfim, é uma rede que você tá vivenciando aquilo ali todo dia, que muitas vezes passa despercebido. Eu tô em reggae, frequentando os reggaes em Fortaleza há tempos. Já tem reggae que talvez esteja no filme que nem existe mais, tá ligado? E por conta da questão da violência, enfim, você tá na rua, é massa, mas você não tem um apoio devido do Estado. O Estado muitas vezes chega de uma forma querendo acabar com aquilo ali, com que a juventude não se aglomere, não se divirta, não tem um espaço seu, o espaço público é nosso. Então, às vezes a gente está no reggae, a polícia chega atirando para cima e todo mundo tem que correr, pai, tá, enfim, você está sendo ali, sabe? E são essas inquietações que nascem no dia a dia da gente, algo que eu nunca ia imaginar, eu fiz o piloto, mandei e acabou passando, né? Vamos lá editar esse trabalho do reggae do passinho que estou captando aqui. Ainda tenho que captar mais gente, a galera, me ligou, já tem entrevista, pai, tá mal, queria ouvir de todo mundo, vamos lá. E eu sem tempo, trabalhando, no final de semana meio, eu vou passar um dia na casa de um dos componentes, dos entrevistados, para pegar o dia a dia de como é, porque todos eles têm a dificuldade. Tem um cara que é DJ, mas que não vive disso ainda, de ser DJ, só que o nome do cara tá dentro de todas as periferias, o porquê que ele ainda não consegue viver como DJ. Enfim, tem todo esse desenrolar das histórias que muitas vezes estão dentro das periferias, que certas câmeras não chegam até lá e a gente hoje, enquanto coletivo, enquanto produtor independente, a gente vai estar captando essas histórias. Acho muito interessante, porque até, sei lá, uns 10 anos atrás era muito para fazer filme. Aí depois com os celulares, que elas ficaram mais baratas, meio que mudou essa dinâmica do filme. Começou a surgir um cinema muito diferente do que a gente estava acostumado. Que é esse cinema mais do coletivo. Vocês estão ali, também está interessado no mesmo tema, vocês fazem a imagem e chegar para montar. A gente viu também que o filme do Tentaleza, conhece outros coletivos que estejam também produzindo filme para a periferia, pudesse falar um pouco para a gente, certo? Existe uma rede de coletivos, tem o Tentalize, tem o Zóio, tem o Motim, isso de audiovisual, tô te falando de audiovisual, né? Eu acho que os primeiros caras a se juntarem enquanto coletivo foi o Nigéria mesmo, que quase todo mundo tem como referência, né? A galera que chegou já estava dentro das manifestações, aquela de 2013 já estava na Top Pai. Então, o lance de se juntar com o coletivo é essa fita mesmo. Tu tem uma câmera, eu tenho um tripé, tem um microfone, vamos lá e vamos juntar e vamos produzir alguma coisa. E hoje existe, mano, essa rede de coletivos existe. Tem vários coletivos dentro da periferia de Fortaleza. Aquele dia que tu estava lá no observatório, tinha a maioria dos coletivos de Fortaleza estavam ali, eu acho que um dos mais influentes estavam ali, sabe? E naquele encontro, coisa que é raro acontecer, você conseguir juntar quase todos os coletivos, como Serve Lost, Bonde Roots, Motim, Coletivo Zóio, estava ali também. Eu acho que é muito coletivo, né? E tipo, tava na Tora também, enfim, tem uma galera massa. Agora de audiovisual, cada um deles lá tem um coletivo que é produção cultural. Enfim, hoje o Motim trabalha a fita da fotografia com o audiovisual, mas o Motim também eu enquanto produtor do Motim já puxei 2 eventos culturais, que é o Fazendo Motim Memória, que fez alusão ano passado à Marcha da Periferia, a quarta Marcha da Periferia, que fez alusão ao 11,
e o Bom Dia Roots fazendo motim, que foi um evento em conjunto com o coletivo Bom Dia Roots, com a finalização de oficina que a gente deu. Então, querendo ou não, a gente está dentro da periferia e a inquietação vai sempre surgindo. Ah, tá precisando, vamos ocupar uma praça, vamos fazer isso aqui, vamos, acabou. E é assim que a gente acaba trabalhando. Tem uma rede, né? Agora eu vou para São Paulo, para essa fita do Profissão Repórter. Um brother meu que é daqui já contactou o Papo Reto do Rio de Janeiro, que vai contactar a galera de São Paulo para me fazer um rolê lá com a galera do coletivo, tá ligado? Os coletivos de lá. Então já é uma fita que está nacional, não está mais, não tá micro, já está macro, essa rede de coletivos de conhecimento. Tá, o massa é isso. Eu vou pensar nisso, tá? Porque a gente fica um pouco como cinema mesmo, a gente não sei se é uma palavra pessoal da gente, não ser um lugar mais acadêmico. A gente pensa de, não tem como fazer, muito difícil, equipamento, não sei o quê. Tem uma muito bom que sai assim, sabe? E agora vocês não estão vendo o que fazer, porque eu acho que é uma muita inspiração para trabalhar. Tem projetos, né? Nem tudo sai assim também não, né? Tem coisa que não sai, tem coisa que demora muito. Mas tem coisa que sai assim mais rápido e aí, como existe, né? E aí se você produz mais, aí vai tendo essa ideia, mas tem projeto que não sai também, que a gente fica idealizando, tem projeto que a gente realmente vai precisar de grana para fazer. Se a gente quer fazer um projeto que realmente passa na sala de cinema, você vai passar por uma cadeia de processos, inclusive burocráticos e criativos, para conseguir que ele realmente seja exibido na sala de cinema. Inclusive contrato com distribuidora, que era uma coisa que a gente não sabia para onde ir e teve que fazer para receber o recurso desse longo que a gente está fazendo. E aí, assim, é uma cadeia tão grande que se você se acostuma só com essa cadeia, aí realmente, assim, hoje em dia, vou fazer um filme, aí eu quero fazer um longa, né? Aí você já imagina aí, 4, 5 anos de muito trabalho e coisas diferentes, né? Daqui que seja escrito, de fato, contemplado no edital, né? Gravado, finalizado, distribuído. Aí realmente não tem como ser assim, né? E às vezes você até queima um conteúdo que poderia realmente ganhar um edital, né? Mas tem coisa que não. Tem coisa como esse filme do REC que a gente só teve vontade e se dividiu em equipes, filmou, tá parado, sem pressão também, assim. Se a gente montar agora vai ser bom, se montar daqui a 10 anos vai ser legal também. Mas são, sei lá, cada projeto é uma coisa, assim. Mas eu acho que a galera na faculdade, assim, dá uma... É outro processo, né? Faz parte de um processo de formação. Você não tá ali, tipo, o audiovisual é alguma coisa que faz parte. Sei lá, a sua profissão, né? A sua faculdade. Então, a galera também, às vezes, fica mais inseguro, né? Vou fazer um filme, mas se eu fizer mal feito, aí a galera vai achar paia, não vai entrar em nenhum festival, então tem uma certa insegurança, né? A galera faz os filmes, não quer muito exibir, né? Prefere guardar na gaveta porque tem medo da galera achar ruim. É isso, mas é porque a gente é meio perverso, né, na verdade. Sei lá, quantas vezes a gente já não julgou e criticou o trabalho da galera, assim, né? Que é um pouco, esse glamour um pouco do cinema, sabe? A cadeirinha do diretor, assim. Pra gente, isso, eu acho que pra vocês também, isso não tem muita lógica, assim. Não vou ganhar muita coisa se sair no jornal, porque eu sou um ótimo diretor, assim. Quero saber se vai rolar grana para fazer os filmes, se a galera tá assistindo, mas sair aí pela cidade à noite e o cara é diretor, esse cara e não é a pretensão, né? Talvez porque a gente até veio de outra área, de jornalismo, que é mais pragmático também, né? Mais uma produção mais... E o coletivo quebra isso, né? Quebra um pouco esse glamour da função, né? Da pessoa que... E quebra também um pouco do autoral, do autoral individual, né? Então, todos os filmes da Nigéria são de direção de todos e roteiro de todos, montagem de todos. A gente não consegue medir até onde cada um fez tal coisa, e mesmo em filmes que, sei lá, eu fiz a edição completa, peguei o material, montei e finalizei.
Com certeza, eu no mínimo debati com o Bruno e com o Iago, mostrei um corte para eles, e aí assim, não tem deles nisso, entendeu? Só porque eu operei. Por que eu vou botar só o meu nome para ganhar um prêmio no festival? Pra quê, né? E aí o coletivo quebra com essa coisa. E aí pra gente é bom, porque a gente consegue focar mais nos temas, na repercussão do filme, e não em quem que tá montando melhor, quem fotografa melhor, não sei o quê, né? Mas é da vaidade da galera, tem gente que quer ser... Eu vejo muito isso, especialmente numa função que é direção de arte, né? Às vezes na faculdade tinha um ou outro que aparecia assim, não, você é diretor de arte, tá? Como se isso fosse, sei lá, muito massa, né? É massa, só que assim, qual é o seu sonho? É ser reconhecido como um grande diretor de arte, ganhar um prêmio, assim, essa é a sua meta da vida, né? Ou mesmo diretor de fotografia e tal. A nossa meta é fazer um filme legal, que a galera assista, que seja bom, que tenha repercussão. Isso, o filme pra gente é bem mais importante do que a nossa carreira, vamos dizer assim. Mas sei lá, tem gente que acha mais importante a sua própria carreira do que os filmes, e aí, ou passa essa impressão, não sei. Você acha que a tendência natural das coisas, tipo, nesse primeiro momento, é de buscar os temas que se apresentam, vamos juntar, vamos fazer de qualquer jeito, filmar como a gente pode, aí depois você começa a fazer, começa a ter uma certa visibilidade, você acha que no momento dessa coisa de procurar edital, que é onde você quer também aquela fatia de um bolo que é batido que você curte, por exemplo. E aí a gente também precisa de dinheiro, não quer ficar só nas mãos dos... Você acha que a tendência natural acaba sendo mais, você acha? Sim, a nossa experiência é que a gente está conseguindo ainda equilibrar essas coisas, né? A gente não passou de uma para outra. A gente compreende e vê no dia a dia a importância de projetos totalmente sem grana, sem nada e feitos do dia para a noite. A gente percebe o quanto isso é importante, né? Então, se a gente passa um tempo sem cobrir manifestação, a gente já sente um pouco no convívio com as pessoas, nos temas que já não chegam. Então, a gente vê essa importância, por exemplo. Agora, o edital é 90% da grana que a gente ganha. Então, tem que estar, né? Tem que estar e tem que ganhar, tem que fazer também legal, né? Com essa regionalização dos editais, tá ótimo pra gente, porque tem essa meio que uma cota das produtoras do Nordeste, né? E aí muitos editais a gente acaba entrando nessa cota. Talvez não tivesse nem pontuação para ganhar, mas ganha pela cota. Assim como os prodados das TVs, né? Que tá surgindo aí um bocado, direto. A gente tá aberto de TV, a gente ganhou alguns. Eu acho que a gente entra muito porque é do Nordeste, e aí vai lá e vai produzir. E aí o nosso modelo é pegar essa grana dessa série e também conseguir produzir outras coisas, né? Aí é equilibrando, mas a gente já percebeu que só edital, só produção de médio prazo, só coisa que vai passar na TV ou só no cinema, não rola muito. A gente tem que estar participando, tem que estar envolvido em outras coisas mais autorais, assim, mais independentes, mais, sei lá, essas coisas aí tipo 11, né? Aí a gente tá misturando. Mas sei lá, eu acho que a ordem é... Hoje em dia a gente pensa muito mais em edital do que pegar a câmera e sair filmando qualquer coisa. Sem dúvida. Porque é a questão da administração do tempo. A gente já foi filmar muita coisa na doida que não deu em nada, ou que ficou ruim. E aí a gente perdeu tempo. E eu acho que é uma parada pessoal também, sei lá. Quando a gente era mais novo, a gente fazia isso, sim. A gente passava de manhã, de tarde, de noite em frente ao computador, de madrugada, e se fosse para filmar agora, vamos lá, né? Tem nada para fazer. A gente perdeu essa liberdade, né? Eu tenho filho, o Bruno tem filha, e a gente já, assim, não consegue estar filmando direto, ou na frente do computador direto, ou trabalho e outras coisas, então a gente começa a ser mais seletivo, né? Trabalho é muito interessante, essa consciência coletiva, né? Então, por que não, tipo assim, além de criar esse ponto de debates, né? Esse espaço de debate, de construção de pensamento, eu não também ganhar dinheiro para produzir mais, sabe? Eu acho que... a gente pensa assim. É uma questão de necessidade, realmente, né? A gente
para produzir a gente gasta um combustível de um bairro para outro. Eu tenho que transportar um equipamento que muitas vezes é de um colega, aí eu não vou levar no ônibus, muitas vezes que eu estou sujeito a um assalto ali. Mas, querendo ou não, eu tenho que dar um mínimo de segurança pro equipamento também, sabe? Que não é meu, eu tenho que cuidar, né? Então, hoje, Motim, enquanto coletivo, a gente também está buscando mais essa questão do edital também. Mas só que o trampo da gente, eu preciso do Motim aqui para cobrir isso aqui, a gente vai. Vamos dar ajuda de custo, um lanche, alguma fita, uma passagem, a gente vai. A gente está no lugar, entendeu? A gente não vai esperar só, vamos esperar, tá abrindo edital, no meio do ano aí vai abrir edital, vamos esperar, não. Sabe? Porque senão você se acomoda e aí, e as coisas estão acontecendo e a gente está perdendo, esperando o edital chegar, né? Muitas vezes não. Eu acho que faz parte do começo também, né? Pra gente ganhar grana mesmo e ficar só trabalhando só na Nigéria demorou anos. Hoje em dia rola, mas assim, também foi muito tempo fazendo trabalho sem grana, né? Sem equipamentos muito caros, né? Uma coisa que é muito complicada na nossa área. Por mais grana que você ganha, você tem que saber que você vai ter que comprar equipamentos e eles são muito caros. Então, né, às vezes, eu estava falando com algum amigo assim, que às vezes sai um edital lá, como saiu do Swingueira, né? Na verdade era até complementação de recursos, nem era do filme todo, o filme todo é mais. Aí saiu lá 250 mil, né? Aí eu acho que tem gente que imagina que a Ancine pega um cheque, bota 250 mil na nossa conta e a gente vai para lanchonete, né? Comemorar e tal. E não é, né? Porque na verdade dessa grana assim, aí você vai fatiando, finalização que é um negócio que a gente não sabe fazer. Às vezes tem que fazer até, sei lá, em São Paulo, com pessoas daqui que na verdade são poucos e aí cobram caro porque já tem filmes fazendo. Aí essa grana vai indo embora, né? Nem sobra tanto assim. Mas claro, é uma grana que permite você passar um tempo produzindo aquilo. E tá rolando o edital, né? Isso é que é o mais foda, assim. Se tá rolando edital, você tem condições de participar, você tá dando bobeira de não participar, entendeu? Aí eu vejo muita gente mais nesse lance de vergonha, é mais de produção de determinadas linguagens, né? Tem muita série para TV. Aí tem, não, eu quero fazer um longa porque a minha pegada é cinema, sala de cinema e tal. Eu vejo mais isso, assim, do que esse lance da grana, né? A galera tá atrás da grana, mas não nem sempre se submete. A gente presta serviço, né? Pra ONG, a gente cobra evento, a gente faz vídeo pequeno pra internet, a gente faz o que aparecer, a gente faz também, com grana e tal. A única coisa que a gente não faz, tanto porque não sabe muito bem, como pela trajetória não é nem convidado, é comercial mesmo, assim. Publicidade e tal. É um outro perfil de produtora, que eu acho que a gente nem saberia fazer tão bem e nem se encaixa, porque essas produtoras é tipo, gravando e filmando todo dia, você tem os funcionários, né, aí você vai fechando as contas. É outra lógica, né? Mas que eu acho massa, tá aí, uma coisa que a galera tem vergonha, fazer publicidade, né? Todo mundo quer dizer que faz cinema, não quer dizer que faz publicidade, mas tem muita gente muito boa na publicidade que de vez em quando faz filme também. Eu estou curioso para saber a respeito como foi o processo de escolher os 3 filmes ou Bons e as Areias. Porque tu deve ter filmado alguns trechos, isso é um processo muito importante da produção do documentário, porque, para mim, todo documentário é um discurso, então você tenta convencer o seu público de algum ponto. E, principalmente no documentário como o teu, porque tem esse viés que eu vejo nele mais político. E eu queria saber. Justamente esses trechos eles são muito importantes, porque eles são justamente os argumentos e exemplos que tu usa para tornar esse discurso mais poderoso. Eu queria saber como foi esse processo de seleção que fez. Eu só acho que todo filme é isso, né? Sim. Todo filme é a concretização de um discurso que você quer passar para as pessoas. Às vezes você quer apelar mais para convencer, às vezes não. Mas acho que no momento que você sai dessa cadeira querendo fazer um filme, vocês querem passar alguma mensagem para alguém e muito provavelmente que ela absorva e concorde, se identifique, né? É raro ver filmes em que você faz um filme para as pessoas se discordarem, para as pessoas se incomodarem, mas tem também. Mas a nossa escolha ela é um misto, assim, é um pouco do que a gente realmente encontra nas histórias
E aí tem uma investigação mesmo de conteúdo, de verdade, de bater, de conversar, sabe? Isso aqui realmente aconteceu, isso aqui realmente acontece assim. Nem tudo que falam, só porque a gente apoia uma ocupação, não é tudo que a galera fala sobre aquela ocupação que a gente bota no filme, porque tem algumas coisas que a gente percebe que na prática não são bem assim. Ao mesmo tempo a gente apoia a ocupação, então o nosso discurso nesse sentido é de mostrar o que tem de massa na ocupação. Mas a gente sabe que quem assiste não é abastado, então a gente não vai fazer um panfleto dizendo que a ocupação é muito boa, porque eu assistindo não me convenceria. Então a gente tenta mostrar mais a realidade. Então, no fim das contas, a gente acha que quanto mais a gente mostrar uma ocupação, usando esse exemplo, mais as pessoas vão ter elementos para entender o que é. A partir disso, elas podem não gostar, mesmo conhecendo, ou elas podem passar a pensar diferente, porque, nunca fui na ocupação, mas eu vi num filme que era assim, assim. E aí, a partir disso, eu pensei diferente, né? E tanto é que a gente, nos documentários, tenta mostrar, principalmente depoimentos, que se equilibram, né? Então, no próprio 11, assim, teve gente que perguntou por que não tem depoimento policial? Aí a gente pensou em produzir isso, não conseguiu muito, não tinha nenhum contato, a coisa estava muito quente, né? Mas teve uma hora que a gente não vai colocar. Essa é a versão que está sendo colocada na mídia e o filme pode vir a complementar essa narrativa. Foi essa a nossa intenção. Se está certo, se está errado, a gente não cai muito nessa, assim, né? A gente não tem esse compromisso, essa responsabilidade. Esse é o discurso, de fato. Até teve um cara assim que disse assim, num debate lá na Unifor, vocês estão mostrando esse filme, é muito irresponsável, porque ninguém sabe mesmo se esses rapazes que morreram eram envolvidos. Nem o pai nem a mãe sabem, às vezes. Eles podem estar metidos em coisa errada e os pais não sabem. Aí eu disse, mesmo, é verdade. Mas diante da nossa vivência, do que a gente conversou e pesquisou, faz sentido. Mas se é a verdade, a realidade assim, não sei. E aí é isso, o processo de montagem passa por esses filtros, assim. Perceber se aquilo faz sentido, perceber se aquilo, junto com as outras partes, dão um filme interessante, dinâmico, que consiga o espectador se envolver, né, para não ser uma coisa chata e tal, demorada, monótona. A gente tenta fugir um pouco disso, e às vezes tira alguns depoimentos por causa disso, ou coloca outros mais dinâmicos por causa disso. A escolha das imagens, né? Mas é isso, a gente monta mesmo um discurso e tá a fim que as pessoas saibam, só que a gente se filtra para não ser uma coisa panfletária, porque na verdade não acredita nessa parada de querer colocar goela abaixo no tema, né? Com vandalismo aconteceu umas coisas interessantes nesse sentido, porque na verdade, não sei se alguém já viu, mas é um filme sobre as manifestações de junho aqui em Fortaleza, e tem vários depoimentos ao longo das 4 ações que tiveram aqui, né, na cidade. Tem muitos depoimentos curtos e tal. Tem depoimentos bastante conservadores, tem depoimentos bastante radicais, tem depoimentos meio neutros, assim. E aí, em vários debates que aconteceram, tinha gente assim, nossa, esse filme mostra como a esquerda está avançando, não sei o que, a gente ficava assim, né? Não é por aí, ou pelo menos não é essa nossa leitura. Aí tinha outro debate que chegava e esse filme reforça o discurso da direita, não sei o que. Pô, o mesmo filme, né, várias leituras diferentes. Tanto é que aí a gente concluiu, o filme está equilibrado. Porque tem gente que acha que é um filme de direita, tem gente que é de esquerda, não sei o quê. E aí pronto, pra gente é ok, né? É um filme equilibrado e tá de acordo com o que a gente viu ali na situação. A gente acredita que tá equilibrado. O importante é você tornar esse filme, essa obra audiovisual, como uma plataforma para suportar essa discussão desses dois lados. Em outras palavras, é gerar debate. A gente fala muito assim, filmes para gerar debate. Eu acho que é por aí, assim. Você ter ali acesso a informações e vivências que podem te propiciar conversas e tal. Tanto é que, cara, assim, fora essa visualização espontânea da internet, que às vezes, sei lá, alguém procura ou cai nos filmes, onde funciona mesmo a nossa produção é nesse tipo de espaço aqui.
é faculdade, é escola, sabe? É isso. Isso não dá a grana, né? Que é aí é a conta que fecha, assim. Não dá pra gente esperar que a distribuição pague as produções. Não dá. Porque por mais, sei lá, alternativo que a gente fosse, tipo, cada cineclube, cada pessoa que paga R$1, sabe? Por mais que pudesse a gente movimentar um pouco assim, eu acho até que poderia ser uma ideia, mas não sustenta, não paga. Então a gente se paga mesmo na produção. Quando o filme está acabando, a gente já está sem a grana daquele projeto, ele vai seguir o seu rumo e pronto, a gente não espera dele, assim. A gente vendeu o Defensores para a TV por R$7.500, 30% é do agente distribuidor e o resto é nosso. Então assim, paga o filme? Não paga, entendeu? Paga. E assim, depois de 3 anos que a gente está vendendo para uma TV. O Swingueiro vai para o cinema? Vai. Mas, muito provavelmente, se ele fizer a média de um documentário de ótima performance no Brasil, ele vai ter mais ou menos entre 1.000 e, num cenário muito, muito bom, 5.000 pessoas pagando por ingresso. Numa média aí de R$10, 12, dá... Quem me ajuda aí? Dá R$50 mil, 30% ou até mais para a distribuidora. Para a gente ainda divide com o Felipe de Paulo, que é autor do argumento. Paga o filme? Não paga. Paga o quê? Não paga nada, entendeu? Repõe algum investimento que você fez. Não paga o filme. O Pernas pro A2 paga, talvez. Mas nem sei, né? Porque o Pernas pro A2 também, esses filmes assim, também estão acessando recurso público para produzir. Eles não estão tirando tudo do bolso para depois voltar. Então, assim, a bilheteria não vai retornar, vender para a TV não retorna, prêmio em festival não retorna. Então... O foco é se pagar na produção, assim, a gente se paga bem que trabalha com a gente e fica pegando outros trabalhos, tá acabando um, pega outro, faz umas coisas para a ANG, presta serviço e a conta que está fechando é muito mais a conta do profissional do que da produtora, vamos dizer assim, né? É como se a gente fosse freelancers que tá junto, assim. Então a gente consegue o nosso salário, mas os filmes em si, eles não são ativos, né? Não são produtos comercializáveis e tal. Por aí. Mas, Rafael, acho ótimo esse depoimento que é bem a realidade. Vocês que estão fazendo sistema visual transformar um ótimo exemplo. E você não vai ser, assim, é difícil você também ser chamado para ser diretor de uma obra, entendeu? Diretor principalmente, né? Eu acho que deve ser quem ganha mais, é o diretor de fotografia, o montador. O caminho é você ir atrás do recurso para a sua própria obra e se pagar dentro disso, assim. Você ficar esperando alguém te chamar para ser diretor de um filme é raro, assim. Tem pessoas que são muito fodas, estão em outro patamar, né, e tal, mas são pouquíssimas. E a gente faz isso, a gente tenta ir atrás da grana pro filme para se pagar e aí depois ir atrás de outros e produzir coisas sem grana. Aí tem uma burocracia que é ridícula, né? Não tem lógica. Você, enquanto provavelmente não pode se pagar, você tem que arrumar outros meios para conseguir se pagar. Na Secult é assim, parece que estão mudando, mas é assim. Então, se eu escrever no meu nome como Roger, eu não posso oficialmente receber. Aí o que você tem que fazer? Você tem que pedir, me dá uma nota fiscal, vai para a tua conta e tu me passa, tu saca o dinheiro e me passa. É isso que estão dizendo. Mas aí a Secult toda burocrática, não, mas é o licenciamento de licitação e tá, a mesma lei. Vai. O FSA já é diferente, né? A própria produtora do proponente consegue se pagar, então ok. Ele entende que há produções de até R$500 mil em média, mais de 70%, 80% podem vir para a própria produtora, porque ele entende que é um documentário, um projeto pequeno, de equipe pequena, quem é que essa produtora vai pagar? A própria produtora, a própria galera, assim, aí não fica contratando 100, 200 pessoas para trabalhar, não tem lógica. É um documentário, né? Uma coisa. São esses caminhos. Agora, sim, isso eu comecei a perceber de 1 ano, 2 anos para cá, né? Aí ainda tem muita coisa para aprender de distribuição, de administração mesmo.
leva um tempo. Eu não sei como é que tá na faculdade esses debates assim sobre abrir uma produtora, sobre gerenciar sua própria carreira, sobre acessar recursos, né? Eu acho que eu não sei se eu conheço, né? Tipo, de leis. Sei lá, leis, essas coisas. Não, mas uma coisa que vem muito nos nossos debates é exatamente a distribuição, como isso, assim, é um problema no nosso país, assim, né? Tem um monopólio de, né, grandes empresas que acabam ganhando esses editais, concorrendo com produtoras independentes, e tem todo esse debate mesmo, e é algo muito importante. Ninguém tá sabendo, na verdade, né, como fazer, então... Mas aí, assim, tá fazendo, eu acho, um trabalho bem legal, pelo menos eu percebo, assim. A regionalização é uma coisa extremamente importante, é por isso que a gente tá ganhando edital. Ela tá conseguindo sistematizar melhor os dados de bilheteria, então você acessa o site da Ancine hoje, você vê quanto cada filme conseguiu de bilheteria, e aí você faz, às vezes tem a própria renda, aí você vai e pesquisa, às vezes tem já no Diário Oficial tem quanto que o filme ganhou, não sei o que, então dá pra ir pesquisando, né? Mas a gente pega algumas referências, você pega, sei lá, um filme que é considerado até grande, né? Um documentário musical desse, sei lá, vou pegar um sobre a Cássia Eller, um documentário conhecido, de uma pessoa conhecida, que muita gente ouviu essa música e pode ir pro cinema. Aí você vai lá e vê a bilheteria, se eu não me engano esse foi 60 mil pessoas, né? Aí você tira uma média e você vê, assim, não paga o filme, não paga a produção. Mas a gente tem muito edital, né? Subsídio mesmo, o Estado está investindo em produção de cinema e é aí que a gente está entrando. Se um dia o Estado tirar isso ou diminuir, já quebra bastante coisa da cadeia produtiva, né? Ano passado mesmo deu uma diminuída, pausou, atrasou algumas coisas e já começou. Já teve produtora que se uniu com outra, teve produtora que já acabou e não sei o que, né? Acontece, a gente sente também, né? A grana demora muito para sair. Assim. Os editais que a gente ganha, a gente conta que daqui a um ano e meio, talvez, um ano e meio é um prazo que cai, assim. E aí cai uma parte da grana, né? E aí você tem que prestar contas, parará, então... Sim, acho que é isso, né? Obrigada, gente. Essa sessão foi bastante importante, né? Nós aqui, acho que a maioria aqui é estudante de cinema, ter essa visão do lado de fora e vamos manter contato, né? Assim, fazer essa ponte é muito interessante, né? Muito obrigada pela presença de vocês. A gente está sempre na internet, né? Tem um motim também, tem página, tudo. A Nigéria tem Facebook, Instagram, e a gente está sempre em contato com as pessoas, sempre compartilhando tudo que a gente pode para, sei lá, para melhorar aí a experiência de vocês, né? A gente está um pouquinho mais na frente cronologicamente e a gente se sente muito útil de poder passar o que a gente já fez aí, né? Para quem se interessa. Então, mandem lá uma mensagem, tá? A gente vai se falando. Obrigada, gente.